no Brasil, há mais pessoas vivendo nas cidades que no campo. Essa realidade acontece porque, ao longo do tempo, muitas pessoas saíram do espaço rural para viver nas áreas urbanas. A mudança da população do campo para a cidade é conhecida como êxodo rural. Na história de nosso país, o êxodo rural foi muito expressivo, ou seja, ele foi muito significativo. Então, esse movimento populacional foi bastante intenso, principalmente na década de 1950, e isso influenciou não só o crescimento populacional nos centros urbanos, mas também na redistribuição da população brasileira pelo território nacional. O êxodo rural aconteceu principalmente porque houve a modernização das máquinas e dos aparelhos usados no trabalho no campo. Com o passar do tempo, as indústrias localizadas nas cidades começaram a produzir vários tipos de máquinas e produtos químicos, como adubos e pesticidas. Esses equipamentos facilitaram as atividades nas plantações e outras atividades realizadas no campo. Isso fez muitas pessoas perderem seus trabalhos no espaço rural. A chamada modernização das técnicas agrícolas fez maior parte dos pequenos proprietários rurais perderem suas terras para grandes proprietários. Muitos donos de pequenas fazendas não conseguiram competir com grandes produtores rurais que tinham recursos e equipamentos mais modernos para a produção agrícola. Os modernos equipamentos são capazes de colher com mais eficiência e menos tempo que as pessoas. Além disso, o número de trabalhadores para fazer menos trabalhos é menor com a utilização de máquinas. Assim, muitos trabalhadores foram obrigados a buscar novas oportunidades de emprego nas cidades. Hoje em dia, o êxodo rural em nosso país é menos intenso que no passado, mas ele continua a ocorrer. Quando os trabalhadores rurais começaram a deixar o campo, grande parte das cidades brasileiras não estavam preparadas para receber as pessoas que vinham em busca de trabalho e moradia. Assim, muitas cidades passaram a ter problemas de infraestrutura básica. As áreas com moradias precárias cresceram muito e se concentraram principalmente nas beiras de rios, em encostas de morros ou em áreas distantes do centro da cidade. Como vimos, esses problemas foram ocasionados porque a maior parte das cidades não estavam preparadas para receber grande quantidade de pessoas em um curto espaço de tempo. Além disso, os investimentos dos governos na infraestrutura urbana são destinados em maior parte às áreas centrais da cidade, ou seja, as periferias não contam com a mesma estrutura básica. As áreas com moradias precárias cresceram muito e se concentraram principalmente nas beiras de rios, em encostas de morros ou em áreas distantes do centro da cidade. Como vimos, esses problemas foram ocasionados porque a maior parte das cidades não estavam preparadas para receber grande quantidade de pessoas em um curto espaço de tempo. Além disso, os investimentos dos governos na infraestrutura urbana são destinados em maior parte às áreas centrais da cidade, ou seja, as periferias não contam com a mesma estrutura básica. Nas cidades, principalmente as grandes, os altos preços das moradias e dos aluguéis, a falta de emprego e os baixos salários forçam muitas pessoas a viver em situações precárias. Em casos mais extremos, muitas passam a morar na rua. Além disso, os investimentos dos governos em habitação não têm sido suficientes para acabar com o problema de moradia. Moradia inadequadas ou a falta delas não são os únicos problemas sociais verificados principalmente nas grandes cidades. Existem outros problemas observados nos centros urbanos. Vamos conhecer alguns deles. O primeiro são as condições de saúde das pessoas, que são afetadas pela precariedade na oferta de saneamento básico, como a ausência de rede de esgoto, de tratamento de água e de coleta de resíduos sólidos, ou seja, coleta de lixo. E o segundo problema é o mau uso dos recursos públicos, que é refletido na ineficiência do atendimento médico em postos de saúde e hospitais públicos. Além disso, faltam remédios para a população.